Pessoal, boa noite. Hoje eu vou apresentar para vocês uma maneira de tratar a pele mista a oleosa de maneira que se retire o excesso de oleosidade, diminua a propensão à acne e ainda assim a mantenha hidratada, macia, saudável e bonita como toda pele deve ser, né? Eu vou dividir em duas etapas essa rotina cosmética, que é a da manhã e a noite, porque a pele não pode ser lavada mais que 2 vezes ao dia. Mais do que isso, promover nela um estresse que, como resposta, ela aumenta ainda mais a produção de oleosidade. E outro fator muito importante para quem tem pele mista e, sobretudo, efetivamente oleosa, é tomar bastante água, porque a falta de hidratação também gera um efeito rebote por parte do nosso organismo, que, para tentar compensar a falta de água, aumenta a produção de sebo, gerando aí aquela pele totalmente oleosa com tendência à acne, né? Eu vou dividir essa rotina cosmética em duas etapas, que é o período da manhã e o período da noite, né? Como eu havia dito. No período da manhã, eu recomendo utilizar, durante o processo de higienização da pele, que deve ser feito com água morna, em movimentos circulares do queixo, em direção à testa, sempre dessa maneira, finalizando no nariz e no buço. O Clinique Foaming, porque ele é um sabonete cremoso que não altera muito o pH da nossa pele, diferentemente de outros sabonetes que são voltados para a pele mista oleosa que acabam ressecando a pele, né? Após aplicar o higienizador em movimentos circulares utilizando água morna, tem que se retirá-lo com água fria a gelada, que é para deixar a nossa pele mais firme e fechar os poros da nossa pele, né? Feito isso, você vai secar a sua pele pressionando a toalha contra ela e não esfregando, porque o processo de esfregar a pele também aumenta a oleosidade, porque uma vez que ela se sinta agredida, ela, como resposta a essa agressão, aumenta a produção de sebo para, em tese, nos proteger, né? E tudo que a gente não quer é isso. E feito, após o processo de secar a pele, você vai aplicar o hidratante na pele. De manhã, eu não aconselho, de manhã, ao longo do dia, utilizar dermocosmético, porque você vai perder o produto. Porque a pele, em função do clima, ela transpira mais, libera mais secreções, tem a poluição. Isso tudo dificulta a penetração dos ativos na pele. Então eu aconselho a utilização de um hidratante de superfície como o Nutrel, por exemplo, que é um gel creme. Porque os hidratantes voltados para a pele de mista oleosa, eles têm que ser em gel creme, em fluido, em sérum, enfim, com acabamento de toque seco, que é justamente para controlar a oleosidade da pele. Creme jamais, tá? Creme é somente indicado para quem tem pele normal e pele seca, tá? Bom, então eu aconselho o Nutrel porque além disso ele também é constituído por ácido hialurônico, que confere uma superidratação para a pele, e tem arnica, que é um ativo calmante, é um anti-inflamatório. Então, como os produtos higienizadores que a gente utiliza para a pele e mesmo os medicamentos indicados por dermatologistas tendem a deixar a nossa pele mais sensível, mais sensibilizada, o Nutrel, por conter arnica na sua composição, tende a acalmar essa pele e regenerá-la, né? Sobretudo se você utiliza produtos como tretinoína, que é a vitamina A em gel, o Vitacid, né, para quem não conhece, à noite, que ele sensibiliza bastante a pele, né? E aí você vai deixar aquele hidratante de superfície absorver na sua pele. No caso do Nutrel, isso demora em média 10 minutos. E aí você vai utilizar o protetor solar. Como que ele deve ser aplicado? O protetor solar, ele tem que ser utilizado na quantidade de uma colher de chá, distribuído proporcionalmente nos pontos principais da nossa face, sempre esparramando de maneira bem uniforme, não esquecendo do pescoço, tá? Porque a gente tende a esquecer do pescoço e ele também requer hidratação e proteção solar, né? Eu recomendo 2 protetores solares para quem tem pele de mista oleosa. Na verdade, eu recomendo o Pegotan da Ana Pegova, fator 51, que não difere nada do fator 30. A diferença é tão ínfima que eu posso dizer, compre o 30 e seja feliz. E por que eu indico o Pegotan para quem tem pele mista, que é de normal a oleosa? Porque ele não tem um acabamento de toque seco mate, aquele acabamento bem seco mesmo. Então, para quem tem pele mista, de normal a oleosa, que fica variando entre normalidade e oleosidade, ele vai promover esse acabamento de toque seco com uma certa hidratação. Agora, as pessoas que têm peles efetivamente oleosas, que querem se ver livre aí do excesso de oleosidade na aparência da pele, eu indico o Rockmines Oil Control Fator 30 Serum, não o gel creme, porque o gel creme ele tem esfarelado bastante, o que é bastante desagradável esteticamente falando, sobretudo para quem quer aplicar a maquiagem após a aplicação do protetor solar.
Então, o Rock Minesoil Control, ele também pode ser utilizado por quem tem pele mista. Só que o Anapegova, o Pegotan, eu já não indico para quem tem a pele efetivamente oleosa, porque ele não tem mesmo esse acabamento de toque bem mate, bem seco. E, bom, essa é a rotina do período da manhã, sempre fazer isso com disciplina, com perseverança, que a pele começa a responder só com isso de maneira bastante positiva. Já a rotina da noite, ela é dividida em higienização, tonificação e hidratação. Eu aconselho também a utilização do Clinique Foaming à noite, mas antes dele eu aconselho a aplicação de uma água micelar, que no caso de peles mistas a oleosas eu recomendo a Cleanance da Avene, que é própria para esse tipo de pele, né? Por que eu recomendo a aplicação da água micelar? Porque ela remove o excesso de sujidade proveniente aí das nossas próprias secreções da pele, da poluição, da utilização de maquiagem, porque ela também funciona como demaquilante. Então ela remove esse excesso e facilita aí o trabalho de higienização feito pelo sabonete depois, né? Que também deve ser aplicado com água morna, em movimentos circulares, tal qual como de manhã, e removido com água fria gelada. E a gente vai aplicar a água micelar com auxílio de um algodão em disco. Eu recomendo da marca Nidis, que é vendida nas drogarias Raia e Drogazil, porque é uma marca específica deles, porque além dele vir com 100 unidades, ou seja, tem um custo-benefício bom, ele é mais fino que os algodões em discos de um modo geral, então ele absorve melhor o produto e transmite com muita eficiência o produto do algodão para a nossa pele. Ele deve ser aplicado da seguinte maneira: você vai colocar um pouco da água micelar no centro aqui do algodão, não precisa embebê-lo totalmente, e vai esparramar do queixo em movimentos ascendentes em direção à nossa testa. Sempre em movimentos ascendentes, finalizando com o nariz e o buço. A água micelar ela pode ser utilizada na área dos olhos e nos próprios olhos para remoção do excesso de sujidade. Aliás, essa área só pode ser lavada ou com água pura, ou então com a utilização de água micelar. Nunca utilize sabonete líquido, cremoso, menos ainda em barra nessa área, porque é uma região bastante sensível e que vai ressecar com facilidade se você utilizar o sabonete, aumentando a propensão à formação de rugas, né? Daí então, você vai aplicar o higienizador, como eu expliquei, vai secar a pele da maneira como eu falei, pressionando e não esfregando, e daí você vai aplicar o tônico. O tônico, com auxílio também de um algodão em disco, você vai colocá-lo no centro desse algodão, não totalmente embebido, e vai passar na pele da mesma maneira que a água micelar. O tônico, eu recomendo o tônico da Dermage, o Compose, porque ele é indicado para peles sensíveis, mas pode ser utilizado para todos os tipos de pele. Por que eu gosto bastante dele? Porque ele é à base de água e não de álcool, então ele não agride tanto a nossa pele e pode ser inclusive utilizado na área dos olhos. O tônico, ele serve para corrigir o pH da nossa pele, porque o sabonete, ele tem um pH mais básico e a nossa pele tem um pH levemente ácido. E essa diferenciação de pH, ela tem que acontecer para que ele seja capaz de remover a sujeira da nossa pele, do contrário ele não conseguiria. Só que ao mesmo tempo em que ele remove as sujeiras, ele também altera a nossa flora cutânea, porque ele altera o pH da nossa pele. Então o tônico, ele entra com essa finalidade de corrigir o pH da nossa pele e mantê-la normal, devidamente hidratada e saudável. Tanto que quando você aplica o tônico, depois de alguns minutos, cerca de 5 minutos pelo menos, você sente que a pele já está um pouco mais hidratada, né? E, bom, acontece que, assim, é interessante para quem tem pele oleosa não somente utilizar o sabonete, o tônico, mas também esfoliar essa pele pelo menos 2 vezes por semana. Por exemplo, segunda e sexta-feira. Para quem tem pele somente oleosa, eu recomendo o esfoliante da Quintal, que é a goma esfoliante facial deles, à base aí de argila, bambu e quartzo, que é bastante arenoso, que você vai aplicar com água morna em movimentos circulares em direção à testa, menos na área dos olhos, porque essa área, como eu disse, somente se utiliza produtos específicos para ela, tanto de limpeza como de hidratação, e vai removê-lo com água morna a fria. Para quem tem pele com tendência à acne, oleosa, mas com tendência à acne, eu recomendo a utilização do Yonex Scrub, porque ele é indicado para esse perfil de pele e deve ser aplicado da mesma maneira que a goma esfoliante da Quintal e removido da mesma maneira também.
E quando você utilizar o esfoliante, não utilize o sabonete. Então, no lugar do sabonete, você vai utilizar o esfoliante. Isso para não agredir demais a pele e não ressecá-la, tá? Utilizou o esfoliante, o procedimento é normal. Passa o tônico e depois espera ele absorver na pele, ela ficar sequinha, e aí você vai utilizar o hidratante que você utiliza à noite, que é o dermocosmético, que pode ser para tratamento anti-idade, anti-acne, para clareamento, sempre da seguinte maneira, tanto quanto no Nutrel de manhã. Você vai colocar uma ervilha na ponta do dedo, batê-la nos pontos principais do seu rosto e esparramar de maneira ascendente e suave no rosto, tá? Na área dos olhos, hidratante específico para a área dos olhos, né? Outra coisa importante, um adendo, né? Para quem tem a pele oleosa, as argilas também são muito bem-vindas. Não somente para quem tem pele oleosa, mas para quem está com pele sensibilizada, com pele ressecada. Enfim, nós temos diferentes tipos de argilas com diferentes finalidades. Como o assunto aqui agora é pele oleosa, eu vou indicar 2 tipos de argila, a branca e a verde. A branca é indicada para pele que é oleosa, mas que não tem tendência a acne. E a verde é indicada para quem tem pele oleosa, mas com tendência a acne. Eu indico a argila branca da Corrèze, que é uma marca grega e que é vendida na Sephora e por representantes da Avon, porque a Avon comprou autorização para revendê-la no Brasil. E ela deve, ao aplicar a argila, você tem que aplicar após o procedimento de esfoliação. Então eu recomendo que seja feito, por exemplo, no caso do meu exemplo, de segunda ou sexta-feira, que ela pode ser aplicada de 1 a 2 vezes por semana. E aí você vai aplicar, após o processo de higienização da pele com o sabonete, secá-la, a argila conforme está nas instruções, porque varia de fornecedor para fornecedor. E aí você vai aplicá-la na pele, menos na área dos olhos, vai deixar ela agir por alguns minutos, normalmente de 15 a 20 minutos, você tem que olhar as instruções do fornecedor. E depois removê-la com água fria ou morna, de acordo também com as instruções do fornecedor. E aí, ao invés de utilizar o tônico após a argila, você vai aplicar o hidratante. Isso você vai fazer, por exemplo, na segunda ou na sexta-feira, ou então na segunda e na sexta-feira. Se você tem a pele sem tendência a acne, argila branca com tendência a acne, argila verde, ou por outra. Como a argila branca também funciona para clareamento da pele e você tem os 3 problemas, pele oleosa, acnéica e com manchas, você pode utilizar tanto a branca quanto a verde. Por exemplo, uma na segunda e a outra na sexta-feira. Mas não deixe de utilizar porque ela é um tratamento bastante efetivo, né? E eu, particularmente, controlei a oleosidade da minha pele, a tendência a comedões e a eventuais espinhas que surgem, principalmente no período da pré-menstruação, utilizando o Vitacid Acne, que tem aí uma recomendação médica, tá? Porque o Vitacid Acne, além de ser um medicamento que tem que ser vendido com orientação médica, ele tem que ser vendido com controle de receita. Então, eu aconselho as pessoas que têm mesmo tendências a ter comedões abertos e fechados na pele, que tem aquelas bolinhas aqui nessa área, ou espinhas eventuais, a procurar um dermatologista para saber, ao fazer a anamnese clínica da sua pele, ele vai te indicar se realmente é viável ou não utilizar o Vitacid ou qualquer outro produto de uso tópico que seja medicamentoso e não apenas estético, né? Ele é muito efetivo para mim, eu utilizo pelo menos quarta-feira à noite, 1 vez por semana, né? E ele promove uma espécie de peeling na minha pele, ele gera descamação para promover a renovação, a regeneração da minha pele. E é bastante efetivo, porque ela se mantém uniforme, ela se mantém iluminada, clarinha, e o Nutrel ajuda a resgatar a sensibilidade que eventualmente ele provoca na pele. Na verdade, ele sempre provoca. Mas como eu disse, o Vitacid, ele tem que ser utilizado com orientação médica, mas fica aí como uma dica a mais para quem está desesperado com comedões e espinhas na pele, porque não basta apenas controlar a oleosidade, às vezes é necessário aplicar medicamentos também, e aí nesse caso a gente tem que buscar orientação médica. E o Vitacid não existe somente a opção do acne, que é a tretinoína, ou seja, a vitamina A associada à clindamicina, que é um antibiótico bastante eficiente para tratamento de espinhas, né? Mas também tem o Vitacid sozinho, que é só a tretinoína, que é a vitamina A, que já promove esse processo de descamação da pele, de renovação, de deixá-la mais fina, mais macia, mais uniforme, e que pode ser utilizado de 1 a 2 vezes por semana, mas também com orientação médica. Enfim, essas são as minhas dicas de hoje. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato pelo próprio YouTube, através das redes sociais, que eu vou deixar o endereço abaixo, e no meu blog, o artigo referente, o post referente ao que eu estou dizendo hoje, também tem algumas informações adicionais. Sem mais, fico por aqui, um beijo grande, fiquem com Deus.